para mim, né? E estou gostando dessa nova jornada, desse novo momento que eu estou vivendo na vida. E é interessante, né, a gente observar também, ainda ontem eu estava atendendo uma pessoa, estava falando dos ciclos da vida. E tem uma teoria aí dizendo que a nossa vida muda a cada 7 anos, né, Gerson? E você teve essa virada de ciclo aí, com os 49 anos, né? Então, isso é muito bacana e é importante a gente estar atento a isso, né? Porque se você observar, né, se todos nós observarmos, a nossa vida ela é cíclica. Né? Então, um ciclo fecha e abre o outro. E às vezes a gente fica preso àquele ciclo do passado, tudo que precisava ser feito já foi feito, mas nós não desapegamos do passado. Isso serve para trabalho, emprego, isso serve para uma empresa que às vezes você já fez o que precisava fazer, relacionamentos, né? Às vezes o relacionamento acabou, as pessoas estão distantes, mas elas insistem num relacionamento que já não existe mais. Né? E por outra, tem pessoas que guardam as coisas, né? A carta do amado, da amada, os melhores momentos, e cada vez que vê isso, fica presa ao passado naquela nostalgia, né? Ou seja, não dá lugar para o novo. Então, eu acho assim, providencial também esse momento aí da sua vida de um ciclo da idade, né? 49 anos, eu acho que faz muito sentido. Então, Gerson, nós nos reconectamos, né? Eu já te conhe... Aliás, eu te conhecia bem pequenininho, desde pequenininho, né? Mas nós nos reconectamos através da sua mãe, né? A Jaci Góes, uma pessoa que eu admiro demais, tenho o maior carinho por ela. E numa das lives que ela assistiu, ela agendou uma sessão experimental, né, comigo, e Sim. fizemos. Eu vi que a sessão não era para ela. As mães são assim, né? É, olha, Cleis, tudo bem, mas eu estou querendo para os meus filhos. Né? Ela tem 2 filhos, Getúlio e você. E aí foi muito legal que naquele momento eu estava divulgando a minha primeira turma do Mentoria 2.0 e que você participou, se inscreveu, foi um dos meus alunos. E o nosso tema de hoje, né, a proposta foi essa, o que vem a ser a Mentoria 2.0? Então, eu queria que você desse a sua versão, Gerson, a gente poderia começar a fazendo uma retrospectiva se o que aconteceu na mentoria, que foram 6 aulas ao vivo nas quartas-feiras, né? E nessas aulas eu disponibilizei um conteúdo que eu já venho estudando, pesquisando e aplicando há mais de 30 anos. Então, eu queria saber a sua expectativa antes da mentoria e se confirmou aquilo que você esperava ou se você achou que não era aquilo, era algo diferente. Bom, Cleide, assim, como você comentou da mãe, né? Ela vinha me sondando já há algum tempo em relação a você, né? E aquela coisa, né? Uma pessoa acredita e gostaria que as outras também se envolvessem, né? E eu já te Sim. conheci de uma longa data e eu sou muito aberto ao novo. E em cima disso eu falei, não, vamos sim, vamos fazer. Inclusive, a sua mentoria foi até um presente que meu irmão me deu, né? Ele falou, vou te dar um presente de aniversário. Você quer? Eu falei, quero sim. Então vai ser isso. Eu falei, ótimo. Eu aceito de bom, vamos dizer, de bom coração, né? E o que eu pude perceber é que, assim, a gente tem muito grilo, tem muito entrave, né? Tem muita... Acha que tá tudo certo, mas eu nunca fiz terapia, eu nunca participei de nenhuma mentoria, né? E com as sessões, você complementou elas com algumas sessões individual, né, pra gente. E, e eu pude perceber o seguinte, o tão rico que é você ser ajudado com um profissional capacitado, que tem a condição de extrair o melhor de você
né, que às vezes está adormecido ou às vezes está mal conectado, tá para um outro lado que não deveria, né? Você bota a pessoa no eixo de novo, né? E eu gostei muito por isso, né? Que teve observações que você fez relação comigo, familiar. Então eu vejo que assim é muito abrangente, muito amplo, né? A gente tem que se dar o momento de escutar alguém que tenha condições técnicas para fazer isso, né? Que seria você. Você tinha total condição você tem total condição de ajudar a pessoa, desde que ela se predisponha a ser ajudada, Sim. né? Uhum. Primeiro, tem que partir da pessoa, reconhecer que ela tem suas limitações, que ela tem umas crenças limitantes afloradíssima, que acha que não, né? Sim. E em cima disso você pegar realmente e introspectar tudo aquilo que de bom você tenha passado. Eu falei, gente, eu queria estar num momento de vida, né, que isso com certeza chegará, aonde vai ser uma rotina na minha vida, ter a sua participação, ter seu aconselhamento, de ter um momento com você, justamente para ir Sim. lapidando o de melhor que a gente pode ter, né, Uhum. conosco. Muitas vezes você desconhece. Eu acho que sim, a gente tem que conhecer, antes de querer conhecer o mundo, conhecer nós mesmos, né? Porque é um negócio, uma caixinha meio preta, né? Sim, Não sabe sim. mais conectar as coisas. Mas Uhum. eu achei muito proveitoso, sabe? Eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito aberto ao novo, né? Seja o que for, eu acho que o aprendizado não ocupa espaço, né? A gente tem que Sim, estar. Você vai passar a vida toda aprendendo e vai morrer sem saber muita coisa, né? sim, Quem acha que sabe muito já começou por aí esse, esse preconceito, né? Que é sim, de alguns sim. pseudo sábios aí da vida, né? Mas Verdade. assim, tem bastante, Cleiton. Que Tô legal, gostando. Jéssica. Eu quero passar um conteúdo aqui para as pessoas, né, os seus seguidores, também os meus pacientes, clientes que têm seguido as lives, e pessoas que às vezes passam assim, pelo Instagram e vê que está ao vivo, e falam, deixa eu ver o que está acontecendo. E, às vezes, a conversa que eu tenho aqui, despretensiosa, ela começa a inspirar pessoas, né? Sim, Então, nessa mentoria em grupo, o diferencial dela das minhas, em relação às minhas sessões individuais, é que eu fazia o trabalho em grupo, né, uma aula ao vivo pelo Zoom nas quartas-feiras, e trabalhava alguns temas. E aquele tema que ficava em dúvida, né, ou aquele tema que precisasse ser trabalhado individualmente, nós marcávamos uma sessão individual. E nós fizemos, né, Gerson, a constelação familiar, não foi isso? foi. Fizemos a constelação familiar, ela pode ser online, então é muito importante. Você acha, antes de eu falar das técnicas ou do que é a constelação, você acha que pós-constelação as coisas ficaram mais claras para você do que estava acontecendo na sua vida? Sim, Uhum, ficou. ok. Muitas das vezes a gente tem alguns bloqueios, né? Mesmo quando você fala da boca para fora, eu estou bem, estou isso, estou aquilo, ou estou bem com tal pessoa, mas quando você é puxado a língua, muitas vezes você externa determinados sentimentos, né? Que eles te travam, eles te bloqueiam, né? E isso eu não tinha essa real noção, né? Uhum, uhum. Que Sim. tão representativo aquilo é na sua vida e no seu futuro profissional. Uhum, uhum. E Então, assim, o que me chamou a atenção, né, no seu comportamento é que
nós fizemos constelação, né? Eu te dei um para casa de reconstruir o seu sistema de origem, né? Sistema de Sim. origem, você, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Então, eu quero explicar para as pessoas, para quem não conhece, o que é constelação, que é uma terapia breve, simples, mas que ela é um movimento de alma. A nossa alma, ela é muito simples. O que atrapalha muito a nossa vida é o ego, é o academicismo, é a ilusão, né, de que o título acadêmico é tudo na vida, e não é, né? Porque as nossas relações, elas vêm de uma origem, que é a nossa família. E o Bert Hellinger, o autor das constelações familiares, um alemão, que morreu aos 94 anos, há mais ou menos 2 anos, que estudou e catalogou essas leis sistêmicas. Elas são de suma importância. Então, a constelação familiar, ela tem 3 leis. A lei da hierarquia, ou da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. Essas leis, elas funcionam também para as organizações, para as empresas. Então, quando eu atendo um empreendedor, um empresário, e que ele precisa fazer a constelação, eu já faço a constelação individual e organizacional ao mesmo tempo. Ainda essa semana, eu publiquei no meu Instagram um relato de uma constelação organizacional que eu fiz, me parece que tem uns 3 dias que eu publiquei, ficou muito bom, foi uma verdadeira aula, em que eu fui chamada para ir a uma empresa, fiz a constelação e depois eu fui explicando, né, o vídeo foi editado, e eu fui explicando para as pessoas o que aconteceu lá com aqueles sócios, com os funcionários, e qual que seria o futuro da empresa. Então, quem quiser, ou pode me pedir pelo direct, que eu passo o link, que foi um trabalho muito concreto que eu fiz na parte da constelação organizacional. Então, o que vem? O que acontece? Quando a pessoa conversa comigo, ou quando ela preenche um formulário, antes da sessão, eu ofereço sempre uma sessão experimental gratuita para ela conhecer o trabalho, e para ver também se ela precisa fazer constelação. Quem precisa fazer constelação? Quem veio de um sistema disfuncional. O que é um sistema disfuncional? É quando o adulto, quando criança, ele não lembra de situações de afeto, de contato físico com o pai e com a mãe. Ou seja, o pai que põe no colo, que beija, que abraça, e a mãe também. Então, qual é o papel do pai para a criança? É de proteger, e da mãe, de acolher. Então, lá nesse relatório, você deve lembrar disso, né, Jéssica? Eu pergunto lá, quando você era criança, como você lembra da relação com o seu pai? Então, quando a pessoa fala, meu pai estava em casa, mas era distante, meu pai era ausente, eu tinha medo do meu pai me batia, é sinal de que há uma disfuncionalidade na vida desse adulto. E a sua mãe? A minha mãe é que dava as coordenadas da casa, ela era provedora, ela é que bancava tudo, decidia o que ia fazer com o dinheiro, para onde que a gente ia viajar. Quando se tem uma mãe nesse molde, ou nesse modelo, é sinal de que essa mulher, ela exerce a energia masculina da relação. Vai dar uma certa disfuncionalidade também. Porque as mulheres que exercem a energia masculina do casal, às vezes elas se ressentem, são mulheres empreendedoras, proativas, por vezes provedoras, né, do lar, só que elas ressentem. Porque se ela está com energia masculina, isso é de forma inconsciente, e o homem fica com energia feminina, o homem é passivo, ele não tem iniciativa, ele não tem vontade própria, mas ela não entende que é porque ela pegou esse viés da relação, e ela se sente sobrecarregada. Então, assim que a pessoa preenche, para mim, esse formulário,
né, um formulário do Google, eu já sei se ela vai precisar de uma constelação. Quando eu digo que se o pai ou a mãe... Sim. Oi? Não vale mentir, tem que ser sincero no Com preenchimento. certeza, com certeza. O mais que as pessoas às vezes falam é assim, não lembro, né? Quando elas falam não lembro, é sinal que para a criança interna, para a criança interior, aconteceu alguma coisa de tão forte para aquela criança que ela apaga da memória. Como se apagasse, mas não esquece. Quando as pessoas não lembram da infância delas, é sinal que teve alguma coisa envolvida em muita dor, e às vezes a dor é tão absurda que a pessoa esquece da infância dela. Ela acha que ela esquece, mas ela não esquece. Traumas, fobias, medos, inseguranças, crenças limitantes, geralmente está na primeira infância, de 0 a 7 a 8 anos de idade. Então, veja bem, quando eu digo se o pai foi ausente, a mãe está ausente, nós, em constelação, nós não julgamos o comportamento do pai e da mãe. Está tudo certo. Porque quando nós julgamos o comportamento, nós nos colocamos superiores ao pai e à mãe. Isso daí já está uma transgressão da lei sistêmica. Pai e mãe, aqueles que nos precederam, são mais fortes e devem ser reverenciados. Quando eu digo que deve ser reverenciado, não é idolatrar o pai e a mãe, não é isso. Mas é a pessoa entender que ela está na vida porque ela precisou de 50% do pai e 50% da mãe. É a parte biológica. O encontro do espermatozoide com o óvulo, dali surgiu a vida. Então, às vezes o empresário chega para mim, um empreendedor, a empresa está falindo, e eu falo assim, como é a sua relação com sua mãe? Ô, Cleise, eu não quero falar disso, não. Eu vim aqui falar de empresa. A minha mãe é insuportável, a minha mãe é desequilibrada. Pronto, já tem problema. Eu falo, olha, se você não observar essa parte, você vai falir. Aí às vezes ficam meio danados assim comigo e depois entendem e aceitam. Porque uma coisa é você entender, outra coisa é você aceitar ou sentir. Então, tem muitos equívocos em relação a pai e mãe. Quando a pessoa acha que os pais já estão velhos, estão acamados, estão ultrapassados, e essa pessoa, esse filho, se coloca mais forte que o pai e a mãe, a vida dele está danada. Geralmente essa pessoa está fora do lugar, se sente sobrecarregado. E o que significa a mãe na vida da pessoa? Sucesso e prosperidade. Ainda hoje eu atendi uma pessoa numa sessão experimental, ela não lembrava da situação da mãe, e é uma empreendedora, tá com ela na roda da vida, ela se deu 4, 5 para o financeiro e profissional. Eu falei, olha, isso aqui tem a ver com sua mãe, né? Então, mas como você não me conhece, não falei nada da minha mãe, sucesso e prosperidade é mãe. E aquelas pessoas que têm projetos e que os projetos decolam, né, que são empreendedores ou não, mas às vezes a pessoa é funcionária pública, mas ela está feliz com a vida dela. Ela se organizou de tal forma que ela está feliz, né? E tem pessoas que não têm perfil de empreendedorismo. São pessoas que gostam de CLT, que gostam de as férias agendadas pelo ano, no final do mês tem um salário. Isso a gente também entende, é uma forma de saber que as pessoas são diferentes, né? Então, projetos, pessoas empreendedoras, começam alguma coisa e dão conta de ir à frente, é o pai. O pai é aquele que abre caminho. Então, segundo o Bert Helling, quando nós tomamos o nosso pai ou tomamos a nossa mãe,
é uma expressão que foi traduzida para o português, né, do alemão para o português. O que significa tomar a mãe? É você reconhecer e agradecer a sua mãe pela vida. Tomar o pai é reconhecer. E através dos nossos pais, nós vamos reverenciar os nossos ancestrais. A nossa linhagem paterna e a nossa linhagem materna. Então, nós podemos repetir comportamentos de situações que aconteceram lá na ancestralidade. Outro dia mesmo eu estava fazendo uma constelação com uma jovem empreendedora, ali com seus 35 a 38 anos, e a queixa dela é que ela tem muito medo. Ela tem medo de doença, ela tem medo de morrer. Ela falou, Cleise, meu pai é muito medroso. E eu fiz uma constelação astral com ela, em que ela identificou que o medo que o pai trazia era de um ancestral dela lá pela 6ª geração anterior a ela. Então é incrível, né? Nós vamos repetindo as nossas histórias. E tem alguém no sistema, né, que é família, que o Bert Helling chama de ovelha negra. Então, Gerson, possivelmente você é a ovelha negra do seu sistema, de toda essa ancestralidade aí, de linhagem paterna e materna. Mas como, Cleise? Ninguém chega em mim por acaso. Tá? Por que foi você e não Getúlio, seu irmão, por exemplo? Porque você abriu caminhos. Então, a ovelha negra não é no sentido pejorativo, é o buscador. É aquela pessoa que pensa diferente, que age diferente. E, às vezes, sabe, Jess, ela não é compreendida pelos familiares. É uma verdadeira ovelha negra. Ela pensa uma coisa e os irmãos pensam outra. Ela fala alguma coisa e os pais contestam. Mas ela vem, a ovelha negra, segundo Bert Helling, ela vem abrir caminhos. Então, quando você faz uma constelação, como você fez, você está favorecendo a todos aqueles que vieram antes de você, do seu sistema de origem, e os seus descendentes, que são seus filhos, netos. Então, o trabalho é muito bacana, que é uma cascata, né? De bem que a gente vai fazendo, você faz isso e vai reverberando nas pessoas. Precisa de alguém, então, é aquele diferentão. Às vezes é aquela pessoa que gosta de meditar, é aquela pessoa que busca autoconhecimento, né? É aquela pessoa que chuta o balde, larga tudo e fala, pronto, cansei, vou fazer diferente. Ou vou ter um ano sabático. E aí as outras pessoas, mas como? Você tem coragem para fazer isso? Ovelha negra é isso. Né? É mais ou menos como a Rita Lee, né? Fala naquela letra da música lá. Aquela ovelha negra é a pessoa diferente do sistema. Bom, então, nós começamos o processo, né? Todos os meus mentorados, foi aí né, que a gente viu isso e fiz a constelação com quem precisava fazer. E, lógico, o trabalho é subjetivo, né? Ele é confidencial, e os relatos foram vindo, né, do grupo, da turma toda. E aí eu fui trabalhando dentro da necessidade de cada pessoa. Né? Cada aula a gente trabalhava um tema. Nisso eu exploro a PNL, a Programação Neurolinguística, que é uma ciência, não é autoajuda. Muitas pessoas dizem que PNL é assim, sorri, seja feliz, ganhe dinheiro, né, sucesso e tudo mais, mas não é assim. Para a gente conseguir as coisas, nós precisamos traçar metas. E foi muito legal as aulas, né, era 1h30 por dia, cada quarta-feira, mas eu sempre extrapolava, porque o assunto ficava envolvente, bom, e quando eu via já passava ali de 2 horas de aula, né? Foi muito legal, e já tem, todos vocês que participaram da primeira turma, já tiveram resultados, e eu estou convidando as pessoas para virem falar, porque foi realmente resultados surpreendentes e rápidos, né? Porque quando a gente trabalha com o inconsciente, o resultado é rápido, né? É instantâneo.
Gerson, daquelas 6 aulas que nós fizemos, você quer pontuar alguma técnica que você achou mais impactante ou que chamou mais atenção para a gente compartilhar com as pessoas? Ó, a parte do rapport, né, a identificação de como que você é no campo visual, sinestésico, auditivo, acho legal também se conhecer. O mapa metafórico 10, gostei demais da conta, né, de se expressar por metáforas e depois que a gente escreve o que você pede, o texto, você faz todo um arranjo ali em cima, metaforicamente falando, né? Assim, foi tudo muito novo para mim. Era algo que eu não conhecia. Eu estava aberto mesmo a tudo aquilo que chegou e eu percebi, assim, o tanto que é rico, tanto que é importante, né? A gente se dá a oportunidade desses momentos, né? Uhum. Muitas vezes tem pessoas que acham que isso é balela, que enche a linguiça, não muda nada. Mas, igual eu te falei, você tem que estar predisposto, né, a encarar aquilo ali e tentar absorver o máximo de conteúdo, de informação, né, de orientação, né, porque você Sim, pode sim. depois começar a fazer suas pesquisas, ter referências bibliográficas, ter profissionais no cenário nacional que também possam te contribuir de alguma forma, né? Uhum, E uhum. tudo isso aí é o primeiro passo, né? O que aconteceu aqui foi um embrião. Eu percebi um embrião bem robusto, que ele tá se tornando em algo diferente, né? E o que eu percebo é o íntimo, Uhum. o tanto que melhora, né? O tanto que te dá segurança, equilíbrio, te dá um norteamento, muitas vezes você se perde no meio do caminho, né? Ou Uhum, uhum, uhum. achou, sabe? A gente acha que as coisas em determinados momentos da vida elas vão muito bem e você não dá a devida importância como deveria numa visão mais ampla, né, Sim, do todo. Você fica sim. muito ali, ó, muito estrito. Aí Aham. você perde emprego, que foi o meu caso, né, aos 50 anos de idade praticamente. Aí você começa a ficar doido, né? Você fala, pô, isso é a crise dos 50, o que que é? Como é que eu vou me reinventar agora? Que rumo que eu vou seguir? Não quis mais seguir o que eu fazia, eu cansei. Sinceramente, você chega um momento que você tem que ser sincero consigo mesmo. E no meu caso, eu cansei, não era algo que me motivava mais. Aquela coisa que parece que você estava arrastando um bonde para poder trabalhar. E, e as coisas, assim, quando você chega nesse cenário, parece que o universo ele vai já mexendo para que realmente aconteça o desligamento. Não é o acaso que as coisas acontecem, a gente acha que é, mas não é. Sim. Existe já uma tendência que aquilo ali ocorra. Eu não era satisfeito com salário, não era. Eu sou de pessoa que eu acho o seguinte: você trabalhou, você tem que ganhar, né? Uhum. Nada melhor do que isso de você empreender. Se você realmente não está na situação de conforto de receber X salário por mês, né? Você tem que realmente pensar fora da caixinha. Então, tá bom, então eu vou empreender, eu vou vender pão de queijo, eu vou fazer alguma coisa que realmente Sim. me satisfaça, né? Como, Uhum. como profissional. E então tudo isso aí somou, foi somando, somando, somando. Aconteceu, aí veio a pandemia, que foi um cenário que desestruturou o mercado de trabalho, várias empresas tal. Então, eu resolvi empreender posterior, né? Nós estamos numa pandemia, mas o cenário hoje é bem, bem melhor do que há um Sim, ano e sim. meio atrás, né? Uhum. E isso é acreditar, sabe, assim, como se diz, tudo em certo.
né? O que é certo é a minha vontade, a minha coragem de estar aqui, né? Eu já estou na cidade onde eu escolhi para empreender, já estou trabalhando, estou estabelecendo contatos, estou visitando clientes e assim tá interessante, muito Sim, desafiador, sim. né? Aham. Mas tá, como se diz, eu tô programando uma atividade para amanhã, já está programada, tem uma para sábado e provavelmente ela vai reverberar no domingo, dia do meu aniversário. Mas vou trabalhar com feliz, sabe? Sim. Porque nada melhor que você fazer o que você gosta. E outra coisa, você ver que se você realmente se esforçar e tiver uma modelagem assim daquilo que você está fazendo, é, as coisas acontecem, sabe? Uhum, Não é uhum. fácil, tem que ter um certo suor disso aí, né? E é o que eu estou me propondo a fazer. E sabe, Gerson, o que eu vejo, ainda hoje, eu gosto muito de ouvir entrevistas. Eu estava ouvindo uma entrevista hoje do, já são famosos hoje, o Porchat e o Rafael Portugal. Então, eles estavam contando, né, do programa deles, eu estava ouvindo, que eu estava na academia e estava ouvindo. É, quando eles foram fazer um teste na Jovem Pan, lá no programa do Ceará, eles estavam sem uma grana, não tinha dinheiro nenhum. E o teste foi até altas horas, e quando eles terminaram, não tinha metrô, não tinha ônibus, e eles não tinham dinheiro. Então, eles fizeram lá, tiraram o para o ímpar para ver quem teria coragem de pedir para o Ceará R$ 50 emprestado. Aí, entre eles, o Ceará emprestou R$ 50. Então, eles estavam comentando que, às vezes, eles estão em aeroportos que eles são humoristas, né? E a pessoa chega para pedir autógrafo para eles e acha que eles sempre têm que estar de bom humor, né? E diz ele, o Porchat, falando que um dia ele estava no restaurante servindo berinjela e um cara falou para ele, puxa vida, mas você está com a cara muito fechada, você é muito mal-humorado. Eu falei, mas eu estou comendo berinjela, estou pegando berinjela, não tem que ser alegre o tempo inteiro. E falaram que quando eles estão nos aeroportos, já aconteceram com os dois, as pessoas vêm pedir para tirar foto com eles, quem os conhece. E quem não os conhece, tinha uma senhorinha, eles sempre gostam, né, de usar como anedota a questão das velhinhas, da senhora. Aí a senhora chegava pedia para tirar foto com o Porchat, chegava outro, tirava, aí a senhorinha falou com ele assim, aqui, por que as pessoas estão tirando foto com você? Aí ele virou para a senhorinha e falou, também não sei. Ela falou, nossa, que gente doida é essa, né? Então é interessante, quando a pessoa faz sucesso, ela é reconhecida, né, pelas outras pessoas e elas contam aquele sufoco que elas passaram alguma hora na vida, isso tem até um glamour, né? Tô sem dinheiro, não tinha R$ 50, etc e tal. E eles são protagonistas, né, da vida deles, e nós podemos ser protagonistas das nossas vidas também. Só que, às vezes, nós não temos holofotes no nosso dia a dia, de ver crenças que nós superamos, né? A gente se veio de uma família que não teve prosperidade e que a gente fala, não, eu vou ter prosperidade. Se você veio, ou a pessoa veio de uma família em que os pais eram funcionários públicos, assalariados, e ela quer empreender, né? Ou que seja um artista que quer criar a obra de arte dele, que vai vencer vários obstáculos, que a arte não dá dinheiro, criatividade não dá dinheiro, né? É diferente quando já uma pessoa é reconhecida. E o Rafael Portugal também contou e ficou assim, hilária a forma como ele estava contando das dificuldades que ele passou
quando ele estava no anonimato. Ele falou que ele foi repositor de supermercado e o que ele fazia muito quando chegava um caminhão de sorvete, eles pegavam uma caixa de sorvete com tanta fome e faziam, da mão fazia a pá para tomar aquele sorvete. Eu falava, não, a gente não colocava para vender, não. Mas era a forma que a gente tinha. Então, hoje, vira uma piada daquela dificuldade, né, que ele passou como office boy, como recepcionista e tudo mais, até um momento que chega na fama. Mas veja bem, essa questão de ser nós sermos o nosso protagonista é muito importante, sabe, Gerson? Então, nesse seu relato, uma coisa muito interessante que eu achei, né, da sua personalidade é você se abrir para o novo, né? E também não ter reservas de falar, eu passei por isso, eu senti isso, mas não é isso que eu quero fazer. Isso é muito louvável, porque às vezes eu atendo uma pessoa que ela tem 25 anos que está trabalhando no trabalho e que ela não gosta do que faz. E ela está meio que perdida. Pessoas que estão num relacionamento há 30 anos e não suportam o outro. Às vezes estão na mesma casa, não dormem nem no mesmo quarto, ou às vezes dormem na mesma cama, o que é pior ainda, mas não tem mais sinergia, não tem atração, não tem libido, mas estão juntos. E fica uma relação doentia, né? Porque a energia que nós temos, naquilo que a gente faz, e onde a gente mora e com quem a gente mora, precisa ser uma energia legal. Isso é saudável. Porque senão nós vamos acabar ficar doentes, né? Porque a doença, ela aparece no corpo físico, mas ela chega, antes de mais nada, vem da emoção, né? Então, os próprios oncologistas dizem isso, quando uma pessoa tem um diagnóstico de câncer, esse tumor, ele foi crescendo, ele foi amadurecendo praticamente em 10 anos, para depois eclodir no diagnóstico de câncer. E o que é o câncer? O câncer são pessoas que têm uma vida de rancor, ou às vezes mulheres submissas, né, que elas não conseguem ter liberdade, ter uma dependência de amor. Esse câncer, esse tumor pode somatizar através de um câncer no seio, por exemplo, que é o retrato da submissão. E quantas vezes as pessoas elas melhoram a vida ou voltam para a essência delas depois de uma doença, que seja depois de um infarto, que seja depois de um câncer, aquele momento em que a pessoa precisou adoecer para fazer diferente. Então, isso é muito louvável, né? É uma parte sua de falar assim, não, eu aceito. Eu vou fazer, eu vou ver o que é isso, né? E o que eu posso tirar disso. E eu percebi, assim, nos nossos encontros, acho que do segundo para o terceiro, a sua fisionomia mudou. Né? Você estava bem, é como se você tivesse se reconectado, né? Porque o que é reconectar com a nossa essência? Às vezes nós preocupamos com o trabalho, preocupamos com o casamento, preocupamos com o filho, preocupamos com os pais e nós vamos desconectando da nossa essência. Aí tem um momento na vida que você fala, pera lá, mas o que eu estou fazendo da minha vida? Quem que eu sou? E aí a gente fica no automático, fazendo aquilo porque falaram que deveria ser feito. E quando a gente para e fala, e foi essa tomada que você fez na sua vida, não quero isso mais, eu quero fazer outra coisa. Então, esse caminhar, né, para reconectar para a essência e buscar essa outra caminhada é fantástico. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação ao seu sucesso, Gerson, não tenho. E isso ficou também ancorado na mandala de metas. Você chegou a finalizar a sua mandala?
Tá na cabeceira da minha cama lá. Bacana! Sim, então, gente, o que é mandala de metas? Meta é diferente de sonho, né? Na sexta sessão nós trabalhamos isso e eu dei de para casa, por isso que eu perguntei para o Gerson se ele finalizou. Todas as pessoas que fazem um curso comigo ou que fazem atendimento individual, quando eu falo para fazer mandala de metas, elas vão traçar metas para um ano. Quem faz, tira um tempo para ter essa energia, eu vou explicar agora o que é, essas pessoas, em 4 a 6 meses, elas estão atingindo. Semana passada, Gerson, a minha live foi com um empreendedor, o Guilherme. Ele traçou uma meta audaciosa para a empresa dele, em menos de 4 meses, ele atingiu o faturamento da empresa. Não sei se você viu a live dele semana passada. Ele só não falou os valores, mas foram valores altos, faturamento alto. Então, veja bem, sonho nós não realizamos, né? Nós estamos chegando no final do ano, é o momento que a gente sonha, né? O ano novo eu quero fazer isso, eu quero fazer dieta, eu quero fazer curso de inglês, eu quero viajar, eu quero, sei lá, comprar uma casa, um carro, mudar de emprego. E aí chega o ano novo, você vai ver lá para o mês de abril, maio, nada aconteceu. Sonho você não realiza. Meta você realiza. O que é, então, meta? Meta é um sonho com data marcada. Eu aprendi a fazer metas num livro do Anthony Robbins, né, que eu digo que ele é... Na Netflix tem um documentário dele, Eu Não Sou o Seu Guru, mas... eu brinco, né, que ele é meu guru. Um dia eu postei isso e uma pessoa que não entendeu a brincadeira falou, o seu guru tem que ser Deus, etc. Mas não é isso. O Anthony Robbins é um grande estrategista, né, americano. Ele faz as transformações com um grupo até de 12.300 pessoas. Eu já tive a oportunidade de fazer os cursos dele nos Estados Unidos e de participar da equipe dele por 2 vezes. Realmente o cara é um fenômeno. O que eu trabalho individualmente ou com grupos pequenos, ele faz isso e transforma a vida de até 12.300 pessoas. Foi a última vez que eu fui trabalhar no encontro dele, no PW, em Miami, e tinha esse número de pessoas nessa arena. Então, ele consegue mobilizar as pessoas aplicando técnicas de PNL e de outras teorias da mente humana. Realmente, ele é um fenômeno. Então, há mais de 35 anos, assim que ele lançou o livro Poder Sem Limites, eu li o livro e tem um capítulo de metas. E parei um dia, sabe esse dia que você está sem sono e tudo mais, eu fui fazer minhas metas, eu gastei de 4 a 6 horas. De lá para cá eu consigo tudo que eu quero na minha vida. Então eu programo a minha mente para conseguir as coisas nas 10 áreas da minha vida. Saúde, na família, no emocional, no espiritual, lazer, financeiro, intelectual, relacionamento com os amigos, nas 10 áreas de um modo geral. Então, nós fizemos isso também na mentoria 2.0, né? Significando a sua nova versão. Porque esses empreendedores que vieram para a mentoria comigo, antes de serem empreendedores, antes de ser empresários, eles são seres humanos. O empreendedor, o empresário, ele pode ser racional, cartesiano, com muito desenvolvimento do hemisfério esquerdo do cérebro, mas o que comanda a nossa vida é o hemisfério direito. São as nossas emoções, né? É o nosso... chakra cardíaco, o inconsciente, são situações que nós, de forma racional, nós não conseguimos dominar. Então, lendo o Anthony Robbins, e aí vi como que ele trabalha metas, eu fui aprimorando e hoje eu trabalho com mandala de metas. E todo final de ano eu promovo agora,
durante a pandemia, eu estou fazendo online. Eu convido as pessoas e nós fazemos juntas a mandala de metas. Então, você vai ser específico, claro, nas 10 áreas da sua vida. Você tem que escrever o que você quer. Então, na parte financeira, se você escrever lá, eu quero ganhar mais dinheiro, pronto, não vai ter resultado nenhum. Por quê? Para a sua mente consciente realizar as coisas, você tem que falar, eu quero ganhar, eu quero faturar X por ano ou por mês. Quando eu trabalho com empreendedores, a gente sempre traça metas financeiras anuais, né? Porque o empreendedor, ele vê um montante, não tem aquela situação do mês a mês. E é incrível como as pessoas realizam. Então, as pessoas já, assim, a grosso modo, compram casa, apartamento, viagem, mudam de emprego, faturamento de empresa, tudo que você puder imaginar, as pessoas já conseguiram e depois me dão um feedback. De coisas que às vezes elas falam, não, eu quero isso, mas eu acho que eu não consigo. Então muda. Porque antes de escrever alguma coisa ou de pensar no resultado positivo, se você já acha que você não vai conseguir, ou você põe o verbo no passado, eu queria isso, pronto. Não vai realizar. Porque a nossa mente inconsciente, ela não raciocina, ela é burra mesmo. O que raciocina é o nosso hemisfério esquerdo. É a nossa parte consciente. E se você entendeu um pouco, ou já ouviu falar sobre a lei de atração, é isso. Você atrai para você aquilo que você pensa. Isso está diretamente ligado à sua crença pessoal. Quem é você? Se você pensa, eu sou uma pessoa fracassada, meus relacionamentos não dão certo, eu estou sempre tendo prejuízo, tudo na minha vida é com muita dificuldade, é assim mesmo que é a sua vida. Agora, se você pensa, não, eu sou uma pessoa inteligente, competente, as coisas fluem na minha vida, vai ser assim mesmo. Então, as metas é isso. É uma programação mental. Se aprendeu a fazer e viu os efeitos, no outro ano você repete. Eu sempre gosto de fazer a minha mandala. E por que eu falo mandala, que é um ciclo? É um círculo. Porque as 10 áreas da vida, elas são importantes. Não tem uma área mais importante que outra. Por exemplo, você está bem financeiramente, mas se você não tiver saúde, se você tiver com questões de sobrepeso, se você tiver com questão, sei lá, de diabetes, então você tem que cuidar dessa saúde. E nós sabemos o que a gente precisa fazer para cuidar da nossa saúde. Então, a gente fechou a mentoria, né, Jéssica, com a mandala de metas. E assim, eu estou agora de olho no resultado aí da sua vida e das outras vidas do mentorado, dos meus mentorados. Eu sempre digo, sabe, Jéssica, eu não tenho ex-cliente, eu não tenho ex-paciente. Todos que passam por mim, já são mais de 100 mil pessoas, nesses meus mais de 30 anos, como educadora, como terapeuta, eu acompanho a vida das pessoas. Pô, ainda mais hoje com as redes sociais, você sabe o que elas estão fazendo, né? Por onde elas estão. E isso é muito bacana. Quando eu vejo as pessoas quebrando seus tabus, né? Fazendo diferente, e eu tenho certeza que o sucesso vai vir. Daqui a pouco tempo a gente já vai estar aí notícia, nós vamos ter notícias suas, falando, nossa, é aquele lá que fez a mentoria, primeira turma da mentoria 2.0. Isso aí eu tenho certeza. Como eu fui da área de educação, dei aula de português e literatura, eu tenho uma ex-aluna, hoje ela está em Brasília, e ela fez pós-doutor em análise do discurso. Um dia ela me descobriu e falou comigo, ô Cleis, é tão interessante, você sempre confiou em mim, mas eu não tinha confiança que você tem em mim. E eu sou o que sou hoje pelas coisas que você me falava. Um dia também eu fui chamada para dar uma palestra na área da educação, e a pessoa que me chamou,
era uma secretária de educação. E aí, quando ela era secretária de educação, me chamou para... Sempre trabalhei nessa área motivacional e tudo mais. Ô, Cleis, eu quero que você fale lá para o grupo de professores lá da cidade. Aí eu fui. Ela me apresentou assim, oh, gente, eu fiz 2 cursos. Eu fiz Direito e fiz Pedagogia. E eu fiz Pedagogia por causa da Cleis. Aí eu brinquei assim, olha, você fez o curso errado, porque minha formação acadêmica é letras. Ela falou, não. Eu fiz pela forma como você dava aula e como você nos conduzia. Eu sempre tive um feeling para entender as pessoas. Então, aluno artista, aluno diferente, que não era reconhecido pelos pais ou que não eram aceitos, eu sentia compaixão por aquilo. Porque eu sabia o tanto que eles eram bons, o tanto que eles podiam usar da criatividade, mas tinha um mundo contra eles. Começavam os professores, porque um aluno, quando ele desenvolveu os 2 hemisférios direito do cérebro, ele é bom em tudo. Mas aquele aluno que terminou a atividade, ele vai dançar, ele vai fazer graça, ele vai ser o palhaço da turma. Aí ela chama os pais e fala, olha, seu filho é hiperativo, né? Tem uns que estão tomando Ritalina aí durante anos, porque ele tem uma mente mosaica, e às vezes o professor não dá conta disso, e rotula ou faz o diagnóstico de que ele é hiperativo. E esses hiperativos, aqueles que estão fora da caixa, são as pessoas de sucesso no mercado de trabalho. Por quê? São criativos, fazem diferente. Não quer dizer que os nerds não sejam. Só que esses que desenvolveram várias inteligências múltiplas, e isso daí é uma pesquisa do Gardner, né, que você pode ter inteligência musical, corporal sinestésico, naturalista, interpessoal, matemática, linguística. Essa pessoa que desenvolveu muito os seus 2 hemisférios cerebrais, não é qualquer adulto que dá conta dela, não. Né? Então, nem professor e às vezes nem pai, porque ela vai superar isso daí. Né? Ela é muito inteligente, não é aquela inteligente, sei lá, do QI, não. Então, são pessoas que fazem diferente, que sabem resolver desafios e que são empreendedoras. Né? E tem pessoas, sabe, Jéssica, que são lá dentro de dominância cerebral, o quadrante D, elas precisavam ser pagas só para ter ideias. Elas não são executoras, mas elas têm ideias. E tem empresas que fazem isso. Elas contratam pessoas para dar ideias. E os outros vão executar essas ideias. Todas essas teorias da mente humana, às vezes elas são estudadas por anos a fio por um pesquisador. Só que nós desconhecemos. Né? Os adultos desconhecem isso. Os professores desconhecem. E a gente vai fazendo de uma forma tradicional, colocando aquilo que precisa ser certo e deve ser desse jeito, e na verdade não é. Então, por isso que o desenvolvimento pessoal é muito importante para os empreendedores, empresários. Às vezes eu sou chamada para numa empresa para ver uma questão de gestão, mas às vezes não é questão de gestão. A liderança é porque o empreendedor ele está fechado para as relações humanas. Ele está fechado para o emocional. Eu costumo dizer que o chakra cardíaco dele está cristalizado. É aquela pessoa que não fala de emoção, ela não vive. E essas emoções, ela acha que tudo precisa ser de forma lá do quadrante A, lógico, racional, cartesiano. E a vida não é isso. O movimento da vida é outro. E quando a pessoa detecta isso, né, você falou dos sistemas representacionais que você não conhecia e achou interessante. Visual, auditivo e sinestésico. Né? O que é isso? O visual fala demais, tem memória gráfica, ele fala alto, ele gesticula, atropela palavras e complementa a frase do outro. O auditivo é uma pessoa que fala baixo, não gosta de muito falatório na cabeça dele, senão ele fica tonto. Ele gosta de uma música ambiente. Ele não precisa escrever para ele guardar.
O visual precisa. O auditivo é aquele aluno que às vezes ele não tinha nem caderno, e ele saía melhor que o irmão visual, por exemplo, que anotava tudo e fazia um esqueminha na hora da prova, lembrava do que a professora escreveu no quadro. E tem o sinestésico, que é tranquilo, né? O sinestésico toca as pessoas quando se comunica. Então, o visual não tem muita paciência com o sinestésico. Tem pessoas que acham que isso é inteligência. Não tem nada a ver com inteligência. Isso é PNL, são sistemas representacionais. Então, você imagina uma mãe visual, aquela mãe que gosta tudo no lugar, a faxineira saiu da casa, ela vai e volta para ver se tem poeira em cima do armário, debaixo da cama, tem que estar todo mundo, tudo certo, todas as louças limpas, nada de louça suja na pia, e o quarto dos filhos tem que estar impecável. A mãe visual é assim. Imagine essa mãe visual, essa pessoa visual, com um marido sinestésico, ou um filho adolescente sinestésico. Sinestésico é conforto. É aquele marido que chega em casa, toma uma água e coloca o copo no chão, meia para um lado, sapato para o outro, e a mulher fica ensandecida, a tal da toalha molhada na cama. E o filho, quarto, é aquela bagunça, mas para o filho, ele acha que o quarto é dele. Aí eu já perguntei para uma mãe visual, mas se o quarto é dele, por que se incomoda tanto com a bagunça dele? Aí ela disse assim para mim, ô Cleis, imagina chegando uma visita lá em casa. É só fechar a porta. O visual tem essa preocupação, tem que combinar a roupa. Então a mãe visual olha para o filho, ela quer saber se o cabelinho está penteado, se a roupinha está limpa, o short combina com a blusa, e o filho sinestésico quer abraçar a mãe, ela fala, vai para lá, você pegajoso, ele acha que a mãe não gosta dele. Tem nada disso, a mãe é visual e ele é sinestésico. Então o sinestésico quer pegar, o visual quer ver. Então imagine um visual conversando com o sinestésico. Ele dá um passo, o sinestésico, a Carolina está falando que ela é todinha, visual sinestésica, Carolina. O sinestésico quer pegar, o visual quer afastar, o visual quer ver. Então, isso, aí a mãe visual fala para o filho, nossa, você é pegajoso igual seu pai, se o pai foi sinestésico. E se o menino é visual, nossa, você é elétrico igual a sua mãe. Aí o menino está assim, alguma coisa eu não estou... A Carolina é mãe visual, né? Bota todo mundo para limpar tudo, né, Carolina? Imagina. Então, gente, veja bem, quando você descobre isso, o outro vai mudar? Não, mas você entendeu que existem padrões de comportamento na comunicação que são diferentes. O sinestésico é aquela pessoa sensível, né? Então, o sinestésico fala baixo, meio que arrastado, respiração diafragmática. O visual tem paciência com o sinestésico, não. Acha ele lerdo. Tá igual, aí, se o pai fosse sinestésico, tá igual ao seu pai, ou tá igual a sua mãe. E aí, o sinestésico, desde criança, assim, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não sou tão agitado, né? E aí, eu ensinei para vocês o quê? Fazer rapport. Dá para fazer rapport? Né, tem uma aqui dizendo que ela é uma mãe visual e vem trabalhando isso muito bem, faz rapport. Na hora que você fizer rapport, você consegue conversar com todo mundo, né? Assim, Jéssica? Então, rapport é entrar em sintonia com a pessoa com a qual você está conversando. Então, você pode fazer o rapport espelhado, né? Se você é muito agitado e está visual, você está conversando com a pessoa auditiva, maneira o seu tom de voz, respiração mais pausada, não fale alto nem grita, e vai fazendo um rapport, que pode ser verbal ou não verbal. Isso é um ganho na comunicação, né? Porque você entende o outro, você começa a observar o outro, que às vezes nós nem observamos o que a pessoa está nos dizendo. A gente fala com ela, e aí, tudo bem? Antes dela responder, você já começa a falar de você. Né? Olha, como é que você está? Ai, Cleis, eu estou bem.
mas eu andei meio adoentado. Menino, deixa eu te contar o que aconteceu. Tenho certeza que foi pior que eu tive uma crise. Aí eu coloco a minha situação maior do que o do outro. Meu problema é maior. Então, ele fica, se ele for auditivo, ele só vai me ouvir. Se ele for visual, eu falo, ele fala mais alto que eu danço, ele dança também, e nós nos entendemos. Visual é assim, dois visuais conversando, eles estão com a voz muito alta e dão braçadas, gestos para cima. E assim eles estão achando que... Estão achando não, eles estão se comunicando. Então, foi isso que você comentou e eu quis contar essa teoria para as pessoas, ok? O mapa metafórico, qual que é a sua metáfora, Gerson? Como é que é? Um rio largo de águas calmas e serenas, né? Ótimo! Olha aí a metáfora. Para quem não conhece, o Gerson é sinestésico. Então, eu falei, dê um elemento da natureza. Só dele dizer para mim, um rio largo, grande, de águas calmas, serenas. E aí eu fiz um mapa metafórico dele, né? Que ele gostou, né? Lógico, como eu já faço isso há muito tempo, eu olho a pessoa, fiz um bom rapport com ele, eu achei muito bacana, que eu mandei o áudio, o mapa metafórico eu faço, quem quiser tá lá no meu site, é preencher um formulário, né, e falar um problema para mim, né, e nós vamos resolver esse problema. Agora, o problema tem que ser seu, porque a gente tem uma tendência de querer resolver o problema do outro. A única coisa que a PNL não resolve é a morte, que a gente precisa de crença religiosa. Então, nós fizemos um mapa metafórico e eu achei muito legal que mandei o áudio, né, da história dele, depois devo ter mandado o texto. Mandei o texto para você também, Gerson, você sabe? E ele falou que ficou muito sensibilizado quando ele ouviu o áudio e que ouviu junto da esposa dele, né? E que também ela ficou impactada das percepções que eu tive. E o interessante é que a situação deve ter sido resolvida e sem fazer esforço, porque o mapa metafórico, uma metodologia que eu desenvolvi também, inédita, nunca vi ninguém fazer isso, porque a nossa mente inconsciente resolve tudo de forma analógica, metafórica. A metáfora é uma das ferramentas que o Milton Erickson usava no consultório dele. Quem que foi Milton Erickson? Milton Erickson é o pai da PNL. É um americano que morreu nos anos 1970, em Fênix, e dois discípulos dele que catalogaram a PNL, dois cientistas. Um matemático, o Richard Bandler, que é vivo até hoje, e o John Grinder, um linguista de uma universidade do Canadá. Através deles que nós tivemos acesso à PNL. Mas o pai foi o Milton Erickson. Ele não escreveu o artigo, ele não escreveu o livro. Tem um livro dele editado pós a sua morte, chamado Minha Voz Irá Contigo. São os relatos metafóricos que o Milton Erickson usava no seu consultório. Então, o paciente chegava para fazer, ele era psiquiatra, o paciente chegava para fazer uma sessão com ele, ele olhava o paciente, contava uma historinha, sempre era uma vez, trazia o problema, a solução de forma metafórica, e daí, há 2 meses, o paciente voltava e dava feedback, olha, já resolvi, e a questão realmente já passou. Então, a metáfora, né, tem livros sobre isso, referências ótimas, né, das metáforas vivas. Dia desses eu trabalhei aqui na live com uma designer de interiores e ela me disse a metáfora assim, eu falei, e aí, como é que está o trabalho? Ela falou, eu estou matando 1 leão por dia. Então, ali tem uma metáfora negativa, você matar 1 leão por dia não é fácil, né? E é uma metáfora, uma crença limitante, e a gente conversando sobre isso, aí um dia falou, Denise, vamos fazer uma live comigo? Ela falou, Cleis, aquele negócio de matar uma metáfora por dia, nunca mais, matar 1 leão por dia, nunca mais eu falei. E a gente trabalhou isso. Nós temos muitas metáforas negativas, né? Tipo, essa vida é um vale de lágrimas.
Eu estou cavando, não estou indo para o campo de batalha. Você vai para o trabalho, estou indo para o campo de batalha. Você vai lutar o tempo inteiro. Né? O meu trabalho é com o suor do meu rosto. Olha que coisa mais triste e árdua, né? Então, nós temos que cuidar das metáforas que nós temos usado na nossa vida. Uma outra metáfora que a gente usa constantemente são os ditos populares, né? Para quem entende, um pingo é letra, casa de ferreiro, espeto de pau. E uma outra forma muito metafórica, que sempre existiu, são as parábolas de Jesus, né? Elas não se perderam no tempo, porque ele usa metáforas. Então, metáfora, elas são terapêuticas. E o mapa metafórico que eu fiz com você foi terapêutico. Gerson, eu estou falando muito mais que você. Hã? Eu queria fazer uma colocação, porque você falou assim, do pensar, né? Que a gente pensa e muitas vezes aquilo ali pode agir de forma positiva ou negativa com você. Sim. O falar também, né? Pensar e falar, você também está declarando aquilo também, né? E então, assim, eu estou muito cauteloso com o que eu falo. Né? O pensar tem hora que você divaga assim, na hora que você vê, você tem que voltar para o prumo novamente. O falar tem hora que a gente fala muita besteira. Você fala coisas assim que não precisava sair da sua boca. Né? E aquilo ali, você está emanando. Então, assim, eu tô ficando de uma forma assim que é comigo mesmo. Desse tipo de atitude, eu estou tentando dar uma freada, sabe? Não quero ser melhor que ninguém. Tem muito ainda caminho para rodar, tem que aprender muito. Porém, eu acho que essas características, né, essas nuances que a gente vem observando, a minha mãe sempre falava, e é uma coisa assim, que a palavra tem força criadora, né? Então, o pensamento e a palavra tem força criadora a seu favor ou então contra você. Então a gente tem que se policiar bastante em relação a isso para poder ter um futuro melhor, né? Ter mais feliz. Né? E prestar atenção também, Jéssica, que às vezes você não precisa verbalizar, você não precisa usar a linguagem verbal, mas você pensou, você está tendo uma comunicação intrapessoal e ela também conta. É aquilo que você pensa sobre você, sobre o mundo. Então, a gente precisa trabalhar mais o nosso lado otimista. Às vezes eu digo, né, que nós precisamos ser tipo a Poliana menina, lá daquele livro, que ela só via, fazia o jogo do contente. O pai dela ensinou a fazer o jogo do contente. É o quê? Numa situação difícil, você vê o lado bom. Hoje mesmo eles saem da sua terra, Rio Verde, minha irmã não chegou até agora aqui, na hora que eles estavam na aeronave, a aeronave cheia, deu uma pane no solo. E ela falou que todo mundo ficaram 2 horas e todo mundo irritado, estressado. Eu falei, gente, vamos agradecer. Que bom que o avião teve uma pane em solo e não no alto. Então, esses momentos a gente precisa repensar. E aquilo que eu sempre falo com os meus alunos, perceber os sinais. Às vezes aconteceu uma coisa ruim, mas Deus, seu guia maior, seu mentor, ele te livrou de algo maior. Então as pessoas ficaram muito estressadas, porque eu perder, mas melhor perder 2 horas que você perder a vida, né? E morrer numa pane de avião. Então, são esses detalhes. E que quando é um treinamento, né? Uma reprogramação, você começar a perceber isso. Primeiro, vem um sinal, nós temos uma intuição, todos temos. Onde que está a nossa intuição? É aqui o terceiro olho, esse chakra. A cor dele é o azul índigo, ele está aqui entre as sobrancelhas. Nós temos, talvez, um pressentimento, vem uma intuição, e muitas vezes nós ignoramos. Isso é sabedoria. Então, quando vem essa intuição, prestar atenção, e depois agradecer.
né? Outro dia eu comentei aí no feed, no stories, não sei, eu estava falando de uma caderneta de gratidão. Eu vi uma pessoa falando, isso é tão interessante, você escrever 3 coisas que você é grato no dia, coisa simples que aconteceu. Até de você acordar e estar vivo. Né? E nós todos que estamos aqui somos sobreviventes dessa pandemia. Então, agradecer isso já é de bom tamanho. E aí, como é treino, na medida que você vai treinando, coisas boas vêm, você vai agradecendo, e vem mais, e vem mais. Aí você chega num ponto tal que você sublima o negativo na sua vida. Que bom, é porque não era para ser. Coisas melhores virão. E quando você vai se convencendo disso, realmente as coisas vão acontecendo. Isso é reprogramação mental. É o segredo, é a lei da atração. Gerson, você quer falar mais alguma coisa? E agradecer, né, por esse momento, que eu acho que ele é importante, e, como se diz, a gente está tendo oportunidades, né, de falar, de sentir, de perceber, né, de estar junto com pessoas boas que realmente melhoram as nossas vidas. Você, no caso, teve uma participação, está tendo uma participação muito boa na minha vida. Eu acredito que conseguiu ajudar e está ajudando muita gente, né? E eu recomendo, sabe? É uma coisa que todo mundo deveria se dar a oportunidade de trabalhar algum eixo de significância na sua vida, né? Tem Sim, mais gente, nós não estamos prontos, isso é fato, né? Nós precisamos de trabalhar o íntimo da gente, porque tem muita coisa. Nós temos qualidades, temos muito boas qualidades, mas temos algumas faltas também, que eu acho que elas são reversíveis. Basta sim. que você esteja predisposto, né, a estar mudando. Né? Uhum. Eu estou disposto, eu acho que assim, a gente veio aqui para melhorar, né, e de vez em quando eu faço uma retrospectiva de quem eu era, quem eu sou hoje, tudo, eu estou satisfeito com a evolução, né? Como se diz, o dia que eu for embora, pode ter certeza que eu vou melhor do que eu cheguei aqui. Eu acho que Vai essa é a deixar proposta. Vai deixar um legado. E falar da Sim, sua empresa, né? Da B2B Climatização, aí pessoal de Rio Verde, Goiás. Entrar em contato com o Gerson, né? Ele vai saber mandar a melhor proposta para você e fazer aquilo que você espera, porque ele está preparado para isso, está com um desenvolvimento humano fantástico e nada melhor, né, do que a gente contratar alguém que entenda de gente, né, que tem um olhar diferente para a nossa demanda. Então, B2B Climatização aí, e vou ter notícias muito legais suas em breve, tá, Gerson? Obrigada aí por ter aceitado o convite. Abração para sua mãe, Getúlio, já vi que eles passaram por aqui. Tudo de bom para você e para a família. Tá joia, igualmente. Gerson? Um abraço E a vamos todos. aí, nós continuamos conectados. Aquela Precisando, estou por palavrinha, aqui. gratidão por tudo. Viu? Tá joia. Tchau. Tchau, tchau.